O mar estava calmo naquela manhã de primavera em Cascais, mas o meu mundo virou de cabeça para baixo quando Bruno, o melhor amigo do meu irmão André, estendeu a mão para me ajudar a subir no barco. Vamos só nós os dois hoje? Disse ele com um sorriso que me desarmou completamente, sem imaginar que aquele simples passeio de pesca iria acordar sentimentos que eu passava a vida a negar. Eu, Pedro, tinha 24 anos, trabalhava em marketing numa agência pequena no centro de Lisboa e vivia com a sensação constante de que algo não encaixava. André, meu irmão mais velho, tinha combinado esta saída há semanas para pescar robalo e dourada ao largo da costa, mas uma gripe forte deixou-o de cama. Vai tu no meu lugar, Pedro. O Bruno é de confiança, vão divertir-se, insistiu ele pelo telefone na noite anterior, tossindo entre as palavras. Eu aceitei porque não queria desiludir ninguém, mas agora, de pé no convés do pequeno barco alugado na marina de Cascais, sentia o coração bater mais forte do que o normal. Bruno era alto, ombros largos de quem jogava futebol aos fins de semana, cabelo castanho curto e olhos castanhos que pareciam sempre calmos, como o mar hoje. Ele era professor de história no secundário, amigo de André desde a universidade, e aparecia nas nossas festas de família como se fizesse parte da mobília. Nunca tinha prestado muita atenção nele, ou talvez tivesse prestado atenção demais e não quisesse admitir. Pronto, vamos soltar as linhas. O vento está favorável, disse ele, entregando-me uma vara já preparada. O motor ronronou baixinho enquanto saíamos do porto, o sol da manhã pintando o céu de tons laranja e rosa. Eu olhava para o horizonte, tentando concentrar-me no balanço das ondas, mas os meus pensamentos voltavam sempre para a mão dele que roçara a minha ao passar-me o colete salva-vidas. Por que este calor no peito? Eu já tinha namorado com raparigas, a Sofia, durante 2 anos, até ela me deixar porque dizia que eu estava sempre distante, como se guardasse um segredo. Talvez guardasse. Em Lisboa, via casais do mesmo sexo de mãos dadas na praça do comércio sem que ninguém piscasse o olho, mas em casa, com a minha mãe viúva e o meu pai que partira cedo, as coisas eram diferentes. A família é sagrada, Pedro. Um dia vais dar-me netos, repetia ela aos domingos à mesa. O barco cortava a água, e Bruno começou a falar de coisas simples, do último jogo do Benfica, das aulas difíceis com adolescentes que não ligavam à história de Portugal. Eu respondia por monossílabos, mas ele não parecia importar-se. Sabes, Pedro, às vezes é bom sair da cidade. Aqui no mar, a gente pensa melhor nas coisas que importam, comentou ele, ajustando a linha. Eu assenti, mas por dentro sentia um nó. O que importava para mim? O trabalho que me deixava exausto, as noites sozinho no apartamento pequeno em Alfama, as conversas com amigos que nunca iam fundo. Quando uma onda maior balançou o barco, Bruno segurou-me pelo braço para eu não cair. O toque durou segundos, mas o calor ficou. Cuidado, não queremos perder-te ao mar, riu ele. Eu ri também, mas o riso saiu forçado. Passámos a manhã a puxar linhas, apanhando 2 robalos pequenos. Bruno contava histórias engraçadas de viagens que fizera com André pela Serra da Estrela, de como tinham acampado e falado de sonhos. O teu irmão diz que tu és o mais criativo da família. Que desenhas campanhas incríveis, disse ele, olhando-me diretamente. Senti-me exposto. Não é nada de especial, respondi, desviando o olhar para o mar. O sol subia, o ar cheirava a sal e algas. Ao meio-dia, parámos para comer sandes que ele trouxera, pão fresco, queijo de ovelha, presunto. Sentados lado a lado no banco estreito, os nossos joelhos tocaram-se por acaso. Nenhum dos dois se afastou. Pedro, posso perguntar-te uma coisa pessoal, começou ele, limpando as mãos num guardanapo. Eu gelei. Claro. Já pensaste em sair de Lisboa? Em mudar de vida? A pergunta era inocente, mas o tom era suave, quase carinhoso. Contei-lhe da pressão da mãe, dos fins de semana em que ia a Sintra visitar a avó e ouvia sempre as mesmas perguntas sobre casamento. Ele ouvia sem interromper, acenando com a cabeça. Eu entendo. A minha família também demorou a aceitar certas coisas minhas. Não perguntei que coisas, mas o olhar dele ficou mais profundo. A tarde passou em conversas leves, mas algo mudara. Quando voltámos para o porto ao fim da tarde, o sol poente tingia o céu de vermelho. Bruno ajudou-me a descer do barco, a mão dele demorando-se um segundo a mais na minha cintura. Foi bom, Pedro? Devíamos repetir. Eu murmurei que sim, mas ao voltar para o carro senti o peito apertado. Em casa, deitei-me na cama sem jantar, revivendo cada olhar, cada toque. Por que é que o sorriso dele não saía da minha cabeça? André ligou à noite, então, correu bem. O Bruno é fixe, não é? Sim, fixe, respondi, mas a voz saiu rouca. Desliguei e fiquei a olhar o teto. Pela primeira vez, admiti para mim mesmo que talvez não fosse apenas amizade o que sentia. O mar calmo de Cascais tinha agitado algo dentro de mim que eu não sabia como controlar.
Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Bruno. Pedro, ontem esqueci-me de te dar o robalo maior. Queres vir buscá-lo? Estou em casa, em Belém. Hesitei, mas disse que sim. O trajeto de comboio desde Alfama até Belém pareceu mais longo que o habitual. Quando cheguei ao apartamento dele, pequeno mas arrumado com livros de história por todo o lado, ele abriu a porta com um sorriso aberto. Entra, não fiques aí. O robalo estava já limpo e embalado no frigorífico. Conversámos na cozinha enquanto ele fazia café. Falou da sua infância em Coimbra, do pai que era pescador amador e o levava ao rio Mondego. Eu contei da perda do meu pai quando tinha 10 anos, de como André se tornara o homem da casa. Ele protege muito, disse Bruno, servindo o café. Às vezes demais. O silêncio que se seguiu foi confortável. Sentámo-nos no sofá da sala pequena, e ele mostrou-me fotos antigas no telemóvel, ele e André em viagens, rindo. Numa delas, Bruno aparecia sozinho numa praia do Algarve, o corpo bronzeado, o olhar sereno. Senti um calor subir-me pelo pescoço. Gostas de viajar sozinho? Perguntei para disfarçar. Ele encolheu os ombros. Às vezes é necessário. Para pensar. Os olhos dele encontraram os meus, e desta vez não desviei. Pedro, tu pareces sempre a carregar um peso. Queres falar? As palavras saíram antes que eu pudesse travá-las. Sinto-me perdido, Bruno. Como se toda a vida estivesse a fingir ser alguém que não sou. Ele não riu, não mudou de assunto. Apenas acenou. Eu passei por isso. Demorei anos a aceitar que gostava de homens. O ar ficou mais pesado. Ele disse-o assim, sem drama, como quem fala do tempo. Eu fiquei mudo. Não precisas de dizer nada agora, continuou ele. Mas se quiseres, estou aqui. Saí daquele apartamento com o coração aos saltos. Nos dias seguintes, trocámos mensagens. Coisas simples, como correu o dia, apanhei outro robalo hoje, sozinho. Mas cada palavra parecia carregada. André notou que eu estava distraído no jantar de família de domingo. Estás bem, mano? Pareces noutra. A mãe olhou-me preocupada. Não será stress do trabalho? Eu sorri forçado e mudei de assunto. Na quarta-feira, Bruno convidou-me para um passeio em Sintra. Aceitei. Subimos ao Castelo dos Mouros, o vento fresco de abril despenteando-nos. No topo, com Lisboa ao longe, ele parou. Pedro, desde o barco que não paro de pensar em ti. O meu peito apertou. Eu também, confessei num sussurro. Ele pegou na minha mão, devagar. O toque era quente, seguro. Não nos beijamos, mas o olhar disse tudo. Regressámos a Lisboa em silêncio, mas um silêncio cheio de promessas. Em casa, deitei-me e chorei pela primeira vez em anos. De alívio. De medo? Não sabia. No dia seguinte, André ligou-me zangado. O Bruno contou-me que vocês se encontraram. O que se passa, Pedro? O pânico subiu. Nada, só amizade. Mas ele não acreditou. Ele é meu amigo há 15 anos. Não quer problemas. Desliguei, o coração partido. Como é que uma simples pescaria tinha aberto esta porta? Bruno mandou mensagem, não te preocupes. Vamos devagar. Mas eu já estava a cair, e não queria parar. As noites tornaram-se longas, cheias de sonhos onde o mar nos envolvia a ambos. No fim de semana, encontrámo-nos novamente na marina. Desta vez, alugámos o barco só nós. No meio do mar, longe de tudo, ele abraçou-me pela primeira vez. Estás seguro comigo? Murmurou. Eu chorei no ombro dele. Pela primeira vez, senti que talvez pudesse ser eu mesmo. O abraço no barco foi o começo, mas também o começo do caos. Regressámos a Cascais ao fim da tarde, o sol baixo pintando o mar de ouro. Bruno conduziu-me a casa, a mão dele na minha no câmbio do carro. Vamos com calma, Pedro. Não quero pressionar-te. Eu assenti, mas por dentro a tempestade crescia. No dia seguinte, no trabalho, mal conseguia concentrar-me nas campanhas. O chefe perguntou se estava tudo bem. Sim, só cansaço, menti. À noite, André apareceu no meu apartamento sem avisar. O Bruno falou comigo. Disse que vocês têm andado a encontrar-se. O tom era sério, protetor. André, não é o que pensas, tentei. É exatamente o que penso. Ele é como um irmão para mim. Tu és o meu irmão de sangue. Não quero ver nenhum dos dois magoado. As palavras dele doeram. E se eu estiver apaixonado?
Ele ficou em silêncio, depois saiu batendo a porta. A mãe ligou horas depois. Teu irmão contou-me. Pedro, filho, tens a certeza? A sociedade ainda julga. Eu desliguei, as lágrimas a cair. No sábado, encontrei-me com Bruno no Parque das Nações. Caminhámos junto ao Tejo, o vento fresco. O André sabe, disse eu. Ele parou. Eu sei. Falamos. Ele está confuso, mas vai entender. Passámos a tarde a falar de tudo, dos meus medos de nunca ser aceite, das experiências dele na universidade quando se assumiu perante os pais, que aceitaram com dificuldade. Portugal mudou muito desde 2010, mas as famílias demoram mais, disse ele. Ao fim da tarde, sentados num banco, ele beijou-me. Foi suave, hesitante, cheio de carinho. O mundo parou. Regressei a casa flutuando, mas o telefone tocou. A mãe. Pedro, vem jantar amanhã. Precisamos de falar. O jantar foi tenso. André estava lá, de braços cruzados. Não é natural, Pedro, disse a mãe, voz tremendo. Tu sempre foste normal. Eu levantei-me. Mãe, eu sou normal. Só amo de forma diferente. Saí antes que as lágrimas caíssem. Bruno esperava-me fora. Abraçou-me na rua. Vamos superar isto juntos. Os dias seguintes foram de mensagens constantes, encontros escondidos em cafés de Lisboa. Mas a culpa crescia. Um amigo comum de André viu-nos juntos e contou. O irmão ligou furioso, tu traíste a minha confiança. O mal-entendido instalou-se. Bruno e eu discutimos pela primeira vez. Talvez seja melhor parar, disse eu, o coração partido. Ele segurou-me o rosto. Não. Tu mereces ser feliz. A crise atingiu o pico quando a mãe adoeceu de stress. Fui visitá-la ao hospital. Promete-me que vais pensar bem, filho. Eu prometi, mas sabia que não podia voltar atrás. A doença da mãe foi o catalisador. Passei dias no hospital, André ao meu lado, o silêncio pesado entre nós. Bruno respeitou o espaço, mandando apenas mensagens de apoio. Estou aqui quando precisares. Uma tarde, sozinho com a mãe, ela segurou-me a mão. Pedro, eu só quero a tua felicidade. Se esse Bruno te faz bem. As lágrimas dela misturaram-se com as minhas. Saí do hospital mais leve. Encontrei Bruno no mirador de Santa Luzia, o sol poente sobre os telhados de Alfama. Contei-lhe tudo. Ele abraçou-me forte. Vamos devagar com a família. Começámos a sair mais abertamente, jantares em pequenos restaurantes do Bairro Alto, passeios pela costa. Uma noite, em Sesimbra, jantámos peixe fresco. Lembras-te da nossa pescaria? Perguntou ele. Ri. Como esquecer? Falámos de futuro, talvez uma viagem juntos ao Douro no verão. Mas os preconceitos não tinham desaparecido. Num café, um homem mais velho olhou-nos torto quando nos demos as mãos. Bruno apertou a minha. Deixa-os. Nós sabemos quem somos. André começou a amolecer. Um dia, apareceu em minha casa com cervejas. Desculpa, mano. Vi como o Bruno olha para ti. É real. O abraço dele foi o primeiro passo. A mãe convidou Bruno para um almoço tímido. Seja bem-vindo, disse ela, voz ainda insegura. Ele trouxe flores e ajudou na cozinha. A conversa fluiu, hesitante mas honesta. Eu sentia-me crescer, já não escondia o sorriso quando falava dele. Os amigos souberam gradualmente. Alguns surpreenderam-se, outros apoiaram. Tu estás radiante, Pedro, disse uma colega. O trabalho melhorou, a criatividade voltou. Bruno e eu partilhámos noites de conversas profundas, planos. Quero que conheças os meus pais em Coimbra, disse ele. A viagem foi linda, o rio Mondego, as ruas antigas. Os pais dele abraçaram-me. Já sabíamos que o Bruno encontraria alguém especial. Regressámos a Lisboa mais unidos. Mas uma dúvida ainda me assombrava, seria isto para sempre? Uma noite de tempestade, abraçados no sofá, ele disse, eu escolho-te todos os dias, Pedro. Eu soube então que sim. O verão chegou quente a Lisboa. Bruno e eu decidimos fazer uma viagem de carro até ao Algarve, só nós. Parámos em vilas pequenas, comemos cataplana, nadámos no mar quente. Em Lagos, numa praia quase deserta, ele disse, quero construir uma vida contigo. Eu aceitei, o coração cheio. Mas ao regressar, a realidade bateu. André tinha uma namorada nova que não aceitava bem, o irmão gay. Discussões familiares ressurgiram. Não traga o Bruno ao Natal,
disse ela um dia. Eu confrontei-a, ele faz parte da família agora. A mãe mediou, mas o ambiente ficou tenso. No trabalho, um cliente conservador descobriu através de redes sociais e retirou o contrato. Não é pessoal, disse o chefe, mas doeu. Bruno apoiou-me, vamos mais fortes. Decidimos morar juntos num apartamento maior em Campo de Ourique. A mudança foi simbólica, caixas, risos, planos. Mas a dúvida voltou quando vi André distante. Tens medo que eu roube o teu amigo? Perguntei-lhe um dia. Ele abraçou-me. Não. Tenho medo de te perder a ti. A conversa curou feridas antigas. No outono, fomos os três pescar novamente em Cascais. Desta vez, sem segredos. André viu-nos de mãos dadas e sorriu. Vocês ficam bem juntos. A mãe apareceu para o aniversário de Bruno, trazendo bolo. Estou a tentar, filho. O progresso era lento, mas real. Uma crise maior veio quando o pai de Bruno adoeceu. Viajámos para Coimbra. Nos dias de hospital, vi a força dele, e amei-o mais. Tu ensinaste-me a ser corajoso, disse-me ele. Regressámos com a promessa de casamento civil no ano seguinte. Mas a sociedade ainda testava, comentários online, olhares na rua. Aprendemos a ignorar. O meu crescimento era visível, já falava abertamente da relação, defendia direitos em conversas. Tu mudaste, Pedro, disse André orgulhoso. O inverno trouxe o casamento civil simples no registro de Lisboa. Apenas família próxima e amigos. André foi padrinho, a mãe chorou de emoção. Estou feliz por ti, filho. Bruno e eu trocámos alianças simples, olhares cheios de história. A festa foi em Cascais, perto do mar que nos unira. Dançámos devagar, o vento salgado no ar, da pescaria até aqui, sussurrei. Ele riu. E foi só o começo. Os meses seguintes foram de paz. Comprámos uma casa pequena com vista para o Tejo. Eu avancei na carreira, agora mais confiante. Bruno continuou a ensinar, inspirando alunos com histórias de coragem. Encontrávamos-nos com André e a namorada nova, que finalmente aceitou. A mãe visitava-nos aos domingos, trazendo doces. Vocês são a minha família. Um ano depois da pescaria, voltámos ao mesmo barco em Cascais. O mar estava calmo outra vez. Sentados lado a lado, mãos dadas, olhámos o horizonte. Obrigado por teres ido naquele dia, disse ele. Obrigado por me teres visto, respondi. A vida não era perfeita, ainda havia dias difíceis, preconceitos residuais, mas o amor superava. Eu tinha crescido, de rapaz perdido para o homem inteiro, aceitando-se. Bruno era o meu porto seguro. Naquela noite, em casa, abraçados, soube que escolhera certo. Portugal, com as suas luzes e sombras, acolhera-nos. E o futuro? Cheio de possibilidades. É verdade que uma simples pescaria pode mudar uma vida inteira e ensinar-nos a amar sem medo. Verdadeiro ou falso?